Estela Balardim. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores. É muito importante, de fato, a gente manter o tom, vereador Calébre, para um assunto que é tão importante, que é tão fundamental, que é tratar do meio ambiente. Eu acho que, de início, é importante que todos e todas nós tenhamos presente que a gente não pode mais ignorar as crises climáticas, que isso já faz parte da nossa realidade, que já há diversos estudos que mostram como a emissão de gás carbono pode impactar diretamente nas nossas vidas. A gente tem dois exemplos que foram citados aqui, o de Brumadinho, onde 272 pessoas morreram e ainda não tiveram o auxílio necessário, e aqui, no nosso estado, onde a gente enfrentou uma tragédia climática que impactou diretamente na vida de milhares de pessoas, deixando sem moradia, sem escola, sem rua, sem comércio. Então, a gente tem que falar do desenvolvimento, mas tem que falar do desenvolvimento sustentável em primeiro lugar. Ou as pessoas que moravam em Porto Alegre ou na região metropolitana, que tiveram os seus negócios invadidos pela água, sentem que a gente precisa flexibilizar as leis ambientais ou que a gente precisa evoluir quando diz respeito à questão ambiental no nosso país. A gente tem garantido na nossa Constituição Federal, no artigo 225, que consagra o direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, há muito tempo, a gente já tem isso dado como algo que é de responsabilidade de todos nós. Principalmente nós, que estamos aqui representando a população, temos que ter essa responsabilidade não só com os nossos valores, mas também com a Constituição Federal, que está lá explícito a importância de termos um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas a gente parte para a questão que eu acho que é de consenso de todos nós. A gente precisa, sim, retirar a burocracia. A gente precisa, sim, que as coisas andem cada vez mais de forma eficaz. Mas a gente não pode fazer isso em detrimento de leis ambientais que a gente já tem consolidado em nosso país. Me orgulha muito saber que iremos sediar a COP30. Eu acho que a gente tem muito a se orgulhar pelo que fizemos em nosso país, mas a gente não pode ignorar que a flexibilização dessas leis pode trazer muito prejuízo. Eu quero usar o mesmo exemplo que a vereadora Andressa usou, porque eu achei muito bom. O autolicenciamento é como se a gente chegasse aqui e falasse: a partir de hoje sou vereadora. Ninguém votou em mim, mas eu me declaro vereadora. Ou a professora não fez estudo, não, chega lá na sala de aula: eu vou ser professora, porque eu estou autodeclarando que sou professora. Então, eu acho que a gente tem que tomar o cuidado para entender que isso não vai dar certo, que a gente não vai poder contar com a honestidade de todos e todas que não impactarão no meio ambiente. Então, além disso, a gente tem a questão de que pode favorecer o desmatamento ambiental, a gente tem o silenciamento de comunidades e povos indígenas, e não é se utilizar dessas pessoas, é lembrar dessas pessoas em todo e qualquer debate, porque é muito fácil para nós dizer que passa despercebido a existência dessas comunidades, a existência da vida dessas pessoas, mas para nós aqui que citamos a importância de ter um olhar atento, é porque essas vidas não passam despercebidas, e as pessoas ali, elas estão vivendo do jeito que querem viver, e não vivendo em condições ruins porque o Estado deixou de fazer alguma coisa. O papel do Estado é garantir que aquelas pessoas estejam nas suas terras, nas suas comunidades, com o seu vínculo, cada vez com mais garantia de proteção, de política pública. Então, aqui para finalizar, eu só reforço: a gente está num momento onde se debate a centralidade do meio ambiente para o mantimento das nossas vidas. Como é necessário, como é fundamental para que a gente se mantenha vivo, a gente ter um meio ambiente equilibrado. Então, a gente não pode ser favorável à flexibilização, à retirada das regras e a esse desmonte que vem ao encontro do meio ambiente. Muito obrigada.